que está sob efeito de medicação controlada pode estar na reunião mediúnica? Em que condição? Poder pode, mas não deve. O indivíduo que está sob drogas químicas muito pesadas, por estar vivenciando um processo não apenas de tensão psíquica, que altera o quimismo cerebral, que altera a química do cérebro, não deve se permitir o exercício da mediunidade. Por quê? Ele próprio está com o quimismo cerebral ainda se harmonizando. Primeiro, harmonizar-se com o seu quimismo, com o seu equilíbrio, para depois exercitar a mediunidade. Em alguns casos, ele pode necessariamente participar da sessão na condição de beneficiado, sem permitir o transe, porque vai exigir ainda mais do cérebro dele. O transe mediúnico já exige muito do cérebro, principalmente algumas comunicações desgastantes. E ele já está com o cérebro desgastado, inclusive harmonizando a química das neurotransmissões através das medicações controladas. Então o ideal seria que ele naturalmente não se permitisse no período que estivesse sob o efeito das drogas químicas de um modo geral. A parapsicologia nega o espiritismo, ou melhor dizendo, quem tem mediunidade ostensiva pode, além de buscar ajuda e conhecimento nos centros espíritas, buscá-los também nos centros de estudos parapsicológicos? Poder pode, mas não tem a mesma profundidade e o mesmo método que tem na doutrina espírita. A parapsicologia negou muito tempo, com seus grandes pais da parapsicologia, o fenômeno mediúnico. Mas o próprio Heine, que é considerado o pai da parapsicologia, ele chegou a declarar favorável à comunicação mediúnica. Embora isso não é muito aceito na maioria entre os parapsicólogos, negam essa parte por conta de preconceito acadêmico. Porque depois disso, Heine caiu em desuso, caiu em descrédito, foi afastado da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e a parapsicologia também caiu em descrédito. A parapsicologia conseguiu provar a influência da mente nos fenômenos, mas resistia a aceitar que existiam outras mentes que interferiam em nosso mundo. Aceitava que a própria mente do indivíduo poderia produzir fenômenos paranormais. Mas o próprio Heine chegou a afirmar a sua posição favorável à mediunidade e à interferência dos mortos sobre os chamados vivos. No entanto, de uma forma geral, os parapsicólogos hoje, os centros parapsicológicos negam a possibilidade da mediunidade. Então, nesse caso, será muito mais difícil, muito mais complicado, do ponto de vista da parapsicologia, o indivíduo educar a mediunidade bem, já que na maioria dos centros parapsicológicos a mediunidade é rejeitada, então não dá para educar a mediunidade. A mediunidade ostensiva pode aparecer após os 50 anos de idade? Pode. É mais raro, mas pode. Há inclusive um médium suíço que começou a desabrochar a mediunidade a partir de 70 e escreveu 13 obras. Eu não estou lembrado agora o nome dele direito, mas escreveu 13 obras notáveis na mediunidade, mas é mais raro. No geral, acontece normalmente na puberdade. Chico Xavier aconteceu aos 3, Divaldo Fontoura aos 4, Ivone Pereira aos 13. Mas de um modo geral, acontece na puberdade, quando o indivíduo está cheio de vitalidade, de potências orgânicas, hormonais, e quase sempre nesse momento, como diz André Luiz em Missionários da Luz, vai eclodir na glândula pineal também os fenômenos de natureza mediúnica, mas pode acontecer. O que acontece com uma pessoa que sente a mediunidade e não estuda, nem desenvolve? Ela é punida de alguma forma? Eu não diria que será punida, mas da mesma forma que ela responderá pelo uso que faz da fala, ela responderá pelo uso que faz da visão, ela responderá pelo uso que faz das mãos, ela responderá pelo uso dessa aptidão. É uma aptidão, ela vai responder. Não quer dizer necessariamente que ela vai ser punida, mas é natural que, como nós falamos, se é uma certa predisposição orgânica está no organismo dela, antes de reencarnar, ela elaborou um programa para um organismo compatível ter a mediunidade para se expressar. Então, quando Kardec fala isso, que é uma predisposição orgânica, indiretamente ele quer dizer que o médium, antes de reencarnar, se prepara. O médium ostensivo, que tem a estrutura neurológica, ele se prepara antes para aquela tarefa. Não quer dizer que ele é um médium missionário. Kardec vai utilizar o termo mediumato ou mediunato para aquele que se torna um missionário da mediunidade. Mas ele explica que o médium missionário não é aquele que reencarna missionário.
O médium missionário é aquele que se faz missionário com a conduta aqui na terra. Divaldo Franco era vítima de obsessões cruéis e se tornou um verdadeiro abnegado e dedicado ao bem pela conduta que ele dirigiu à mediunidade, porque poderia ser uma vítima de uma obsessão, inclusive parar no sanatório, como ele mesmo afirma. Então, o cuidado que temos que ter naturalmente na prática da mediunidade. O que o médium deve fazer para compreender a mensagem do Espírito que fala na linguagem contrária do médium? Às vezes ele não conhece, conscientemente ele não tem aquele registro, então vai ser difícil ele perceber e conhecer. Se alguém conhecer, ou alguém estuda, ou depois o grupo mediúnico que gravou, se for o caso gravou, ou registrou, se é psicografada, pode tentar decodificar. De uma forma geral, esse fenômeno é raro, porque como é o pensamento, o médium decodifica o pensamento em uma linguagem. A linguagem universal é o pensamento, e o cérebro do médium veste. Mas quando acontece um fenômeno desse, normalmente é para chamar a atenção de alguma coisa, chamar a atenção para a imortalidade da alma, para o fenômeno mediúnico, para a autenticidade do fenômeno, que acontece mesmo que o médium não tenha consciência a esse respeito. Vale a pena aquele que recebeu depois procurar o significado daquela mensagem em um idioma, seja com alguém conhecido, seja com a tradução através de dicionários, da internet e assim por diante. É necessário, deixar em penumbra para fazer a oração antes e depois do evangelho. Não, necessário não. Na verdade não há nenhum ritual nisso. Às vezes acontece de nós colocarmos em penumbra para facilitar a concentração. Se a pessoa quiser fazer a oração até de olho aberto, pode fazer. O importante é o psiquismo, é o pensamento. Não a pessoa está de joelhos, mas a alma está de joelhos. Então é o pensamento. Mas às vezes a gente coloca em penumbra, a gente coloca num ambiente mais aberto para a claridade não atrapalhar a concentração. Às vezes o médium em penumbra, ele fica mais predisponente, mais favorável ao transe mediúnico, cair em transe. Nesse caso ele deve reagir, deve controlar, deve resistir ao transe, como também deve resistir a outros fenômenos. Observo, por exemplo, algumas sessões, seja mediúnica, seja doutrinárias, a pessoa, qualquer coisa nobre, seja um livro, seja uma doutrinária, seja mediúnica, começa a dormir, a adormecer. Depois fica ótima, vai assistir um corujão, vai assistir um pós-corujão, fica ótimo. Mas na hora, às vezes são interferências espirituais. Há uma mensagem de Viana de Carvalho, psicografada por Divaldo Franco, falando: eu sou um inimigo, que às vezes acontece interferência dessa área. Eu costumo dizer para a pessoa: fique em pé. Participe da sessão mediúnica em pé, porque quando dormir, cai e levanta a corda. Para quebrar, porque às vezes é um bloqueio espiritual. A entidade está bloqueando a mente do indivíduo. O indivíduo tem que... Então, levante, jogue água no rosto, permaneça ali, faça alguma contração muscular para permanecer desperto. Porque é do interesse da entidade bloqueadora, obsessora, impedir que o indivíduo aprenda, que o indivíduo cresça e evolua. E no caso da sessão mediúnica, é abrir espaço para os espíritos estarem interferindo em nossa sessão. Então, alguns dizem assim, quando o dirigente vai chamar a atenção, está acontecendo alguma coisa, está dormindo, às vezes ressonando, para não falar roncando, que é um termo, ressonando, e o dirigente vai falar alguma coisa: não, eu estava tendo desprendimento. Vá ter desprendimento na cama, que tem 8 horas. Sempre que estou concentrado, falando sobre assuntos mediúnicos, sinto uma vibração física logo abaixo do peito, no centro, que me impede de permanecer parada. Tremo muito. Há alguma ligação com a faculdade da mediunidade? Sim. Essa sensibilidade é muito comum. Você é uma antena, é uma sensibilidade. Quando a gente conversa sobre o assunto, a antena se sensibiliza. É natural, as reações mais variadas. Então, às vezes há esse tipo de reação, colapso periférico, às vezes sintomas de baixa de pressão e outras ocorrências, às vezes algumas tonturas e assim por diante. A sensação de perder a consciência, alguns sentem como se estivesse caindo de um elevador e perde a consciência, a sensação de fechar os olhos. Tudo isso são alguns sintomas que ocorrem na área mediúnica. No processo de educação, você vai ir naturalmente tendo autonomia e resistindo em determinados ambientes, concentrando, mas sem permitir o transe, para dar o transe apenas, permitir o transe apenas em momentos específicos. Até que idade o médium pode trabalhar? Estou com 8 anos e ainda... 81 anos e ainda não falta vontade de trabalhar.
pode trabalhar até depois da desencarnação. Certa vez Chico Xavier respondeu uma pergunta dessa em um livro dele famoso. Uma senhora perguntava a ele se não estava muito velha e cansada para trabalhar. E ele disse: Deus é o mais velho de todos, e continua trabalhando. Então, é claro que com a idade avançada, há carências mais de potencialidades físicas e psíquicas. Como a faculdade médica é também orgânica e psíquica, é natural que chegamos a um momento que temos menos força. Chico Xavier, nos últimos momentos da vida dele, nos últimos anos, ele não mais psicografava, ele escrevia pela audiência. Porque já não tinha aquele transe sonambúlico, como era característico. Ivone Pereira, em Recordações da Mediunidade, fala sobre, no prefácio, um dos últimos livros dela, sobre o transe mediúnico dela, que já estava se esgotando. Ela já sentia que estava se esgotando, porque também é algo orgânico. Mas enquanto tivermos forças, tivermos condições, continuemos a trabalhar, porque não nos arrependeremos. Um médium pode permitir 10 ou mais comunicações em uma reunião mediúnica? Qual o número ideal de comunicações em reuniões mediúnicas de seu corpo? Os estudiosos, em geral, sugerem 2, 3 comunicações no máximo, porque do contrário desgasta. E depois de desgastar, o médium tem uma energia que é dele, encarnado, que vai perdendo essa energia. É como se fosse um fósforo que vai se apagando. E só repõe essa energia descansando, repousando, dormindo e assim por diante, se alimentando. Então, quando gasta totalmente, não dá mais para a comunicação mediúnica ocorrer. Por quê? Como diz Kardec, é uma combinação de fluidos do encarnado com fluidos do desencarnado. O fluido animalizado, como diz Allan Kardec. Então, 10 comunicações me parece um pouco excessivo. Principalmente no grupo que outros médicos, coitadinhos, devem ter direito também de se comunicar, de darem passagem. Então, o máximo é, naturalmente, 3 comunicações. E permitir os outros companheiros também. Porque os espíritos distribuem. Com raríssimas exceções, nós não temos força mediúnica para isso. Chico Xavier era uma exceção. Porque chegava a psicografar 14 horas sem parar. Varando a madrugada. Mas é um caso raro, ele tinha uma quantidade de energia abundante. A maioria de nós, 3 comunicações, está bom demais. E já saímos exaustos da sessão, cansados, embora bem. Aquilo que estava nos afligindo, que estava nos pegando, aquela sensação de apertar aqui, a reunião mediúnica chegando no momento para acontecer, e aquele mal-estar que a gente não sabe compreender, uma vontade, a gente entra na sessão quase que pegando pelas paredes. É natural. São os espíritos que vão se comunicar, que vão ser acoplados em nós. Cirurgias perispirituais. E a gente dá massagem, etc. E depois saímos ótimos, cansados, mas ótimos. Então, é perfeitamente natural isso ocorrer. Essa fenomenologia ocorrer na área da mediunidade. Quantas comunicações o médium pode dar numa reunião? É mais ou menos isso que nós falamos, de acordo com os autores, para permitir, inclusive, essa variação. Até porque algumas sessões há comunicações simultâneas, aí depende da visão. Outras, nós, por exemplo, preferimos nossa sessão comunicações únicas e naturalmente acompanhar, até porque às vezes uma doutrinação que serve para aquele espírito, outro espírito que não se comunicou, mas já está no campo do médium, já está sendo doutrinado, já está servindo para ele. E há uma concentração maior. Então vai depender muito do tempo, vai depender muito... Porque a reunião mediúnica pode ser de 1h30, 1 hora ou até 2 horas, no máximo, como diz Hermínio de Miranda. O número de participantes, ideal seria reuniões mediúnicas com um número reduzido, como diz Kardec na época dele, né? Melhor muitas reuniões mediúnicas com pouca gente do que pouca com muita gente. Hoje, com a proliferação dos médios, etc., nós temos reuniões mediúnicas com um número expressivo. Nada contra, nada demais, pode ocorrer, mas há uma dificuldade maior de conseguirmos uma homogeneidade, um equilíbrio, como diz Allan Kardec. Leon Denis chega a sugerir de 8 a 12 pessoas no máximo. Hermínio de Miranda também tem mais ou menos essa visão. Mas isso não é um dogma absoluto também, onde não podemos ter uma variação nesse sentido. Por favor, faça um breve comentário sobre mediunidade. Uma pessoa médium e moralidade. Uma pessoa ser médium moralmente. Muito bem, isso que é mediunidade, já falei antes de receber a pergunta. É naturalmente a ética que nós dizemos. A mediunidade, para se expressar da mesma forma que a inteligência, não precisa da ética. Mas a ética é importante para o equilíbrio na área mediúnica, para não sermos vítimas de patologias, como é o caso da obsessão. Então, naturalmente que temos aí o esquema. Estamos já nos momentos finais, não sabemos se vamos ter condição de responder todas, mas vamos adiante. Qual tipo de preparação é a mais conveniente para antes da reunião mediúnica? Há lugar para o estudo antes da sessão mediúnica? De uma forma geral, os autores recomendam que nós possamos evitar
um estudo muito aprofundado, muito cheio de debates, muito cheio de discussões, antes da sessão mediúnica. Por quê? Porque os médios especificamente estão se preparando para o intercâmbio, que deve ter uma postura concentrada psiquicamente, mas relaxada ao mesmo tempo. Então, um estudo que tem debates acalorados, que tem discussões, não é recomendável, e ainda assim vai bloquear e vai impedir a prática mediúnica. Mas é natural que nós temos, por exemplo, um momento inicial de leitura, breves comentários, para a preparação do ambiente. E às vezes alguns grupos mediúnicos que colocam o estudo antes, com esse cuidado, que você sabe muito bem. Nós, por exemplo, começamos em sessão mediúnica, na área da educação mediúnica, a orientação era começar com um número reduzido de minutos para a prática e um número maior para o estudo. Com o tempo, digamos, meia hora para a prática e 1 hora, se for o caso, 1h30 total. 1 hora para estudo. Depois vai reduzindo, até que chega um momento que a gente chega a 20 minutos e o resto todo só para a prática mediúnica, 20 minutos para a leitura e uma discussão, isso é um comentário de um ou outro, leitura do Evangelho, leitura de alguma obra edificante e assim por diante, sem muitas discussões, porque às vezes isso perturba mais tarde, psiquicamente, o funcionamento da prática mediúnica. Como o médium pode se preservar dos assédios na sua residência comuns aos estudos no centro? A sua conduta moral, as orações que fazem com que ele se vincule ao seu espírito guia, ao seu espírito protetor. Não é necessariamente porque ele está no estudo que ele está mais vulnerável ao assédio. Ele é uma antena. Em qualquer lugar que ele vai, tem espíritos, ele está captando. Então, daí a ideia que as pessoas... Eu tenho medo de mexer com isso, de educar a mediunidade, porque se eu educar, eu vou ficar perturbado. Eu não sei onde foi que leva isso. Na prática, a gente não vê isso acontecer, a gente vê isso o contrário acontecer, porque é uma antena. Se não educar a mediunidade, vai continuar captando. E se não educa para captar com os bons espíritos, vai ser um telefone na mão de pessoas vulgares e inescrupulosas. A mediunidade é um telefone. Imaginemos o telefone no meio da rua, como a gente vê os telefones públicos sendo usados. Então é necessário cuidar desse telefone para termos um sucesso na prática mediúnica, até através dos seus hábitos morais. Em alguns momentos o mal-estar é inevitável, fazem parte das provas do médium. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, vai dizer: não podemos dizer que a mediunidade é uma santificação nem uma aprovação, mas podemos dizer que na grande maioria dos casos os médiuns são espíritos endividados, que reencarnam como médiuns para poder acelerar o seu progresso e resgatar débitos. Não quer dizer que a mediunidade seja uma tragédia por isso, é uma faculdade que o indivíduo se utiliza para avançar, para evoluir através dela. Então é natural, por isso que a maioria dos médiuns no começo vivencia desequilíbrio, mal-estar. Isso faz parte do quadro de provações do médium, que inevitavelmente ele ia passar por isso para também crescer. Mas com a sua conduta, com o hábito, você vai aprender a diminuir o tempo que você fica perpetuando o mal-estar. Inicialmente a gente sente um mal-estar e aquilo se perpetua, a gente fica remoendo, fica envolvido. Com o tempo você vai aprendendo a diluir mais rápido, a espairecer, a sair daquele clima mais rápido, a diluir aquelas impressões de uma maneira mais positiva, mais tranquila, mais vigorosa. Então é mais ou menos isso que ocorre nas práticas mediúnicas. Ter sensações, arrepio, tontura, percepção de vultos e sons são sempre sinônimo de presença de espíritos em sintonia inferior? Não, pode ser também o vento, pode ser um monte de coisa também que arrepia a gente, mas pode ser apenas a sensibilidade anímica do indivíduo. Ele é médium, e se ele é médium, ele é uma antena. Ele pode ter também percepções anímicas, a sensibilidade da sua alma, que faz com que ele se arrepie. Eu acho que os espíritos é que se arrepiam comigo, mas enfim, há o arrepio e assim por diante, que são manifestações muito comuns, que a partir da mente, pensando em determinado momento, que acontece isso. Se a comunicação ocorre no mundo espiritual para o médium, como se explica a médiuns que programam sessões públicas para expor sua mediunidade? Isso daqui é muito delicado. Acredito que o melhor seria o médium que faz esse tipo de sessão responder por aquilo que realiza do ponto de vista mediúnico. É sempre um risco, é sempre um perigo. Não estou aqui falando de fulano, de Beltrano, porque depois vou dizer, Flávio está contra Beltrano. Não estou discutindo ideias. Estou discutindo ideias e falando sobre a codificação. Mas é claro que há pessoas que programam, tal dia vai ter sessão, eu vou receber o espírito tal. Então ele é dono do espírito. Então o espírito obedece às ordens dele. Kardec vai dizer que isso é muito sempre um risco, porque as comunicações vêm de lá para cá, são espontâneas. Nós não temos
regra, mesmo os médios de prestígio, por exemplo, Divaldo Franco, no aniversário da FEB, em 25 de dezembro, ele dá uma palestra, e em alguns casos, em alguns momentos, é uma comunicação mediúnica, mas ele nunca prometeu. Eu nunca vi Divaldo publicamente dizendo assim: olha, em 25 de dezembro vai ter uma palestra e eu vou dar uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Já houve momentos, que inclusive havia uma turma que veio ansiosa para ouvir o Dr. Bezerra de Menezes, que nos últimos 4 anos ele tinha dado passagem, e o Dr. Bezerra deu uma mensagem aos companheiros de movimento, porque era ali uma espécie de aglutinação de várias pessoas, e não houve mensagem. Ele acabou a palestra e muito bem. E já houve momentos que ao invés de Bezerra de Menezes veio José Pititinga, veio outro espírito para se manifestar. Não depende do médium. Embora é uma reunião como um congresso espírita, nos congressos espíritas mundiais, às vezes Divaldo recebe a mensagem: estamos num congresso espírita, é natural. Espiritismo sem espíritos, ali está no momento adequado. É diferente do que eu estava falando de ficar recebendo espírito até na academia fazendo ginástica. Não tem nada a ver. Então, mas no congresso espírita, em um momento adequado, muito bem, é bem aceito. Mas mesmo assim, eu nunca vi, por exemplo, o Divaldo e outro Raul Teixeira, por exemplo, de público prometendo que tal dia vai receber o espírito X, porque é uma espécie de presunção. Grávida é melhor não dar manifestação mediúnica. A gravidez é um processo físico, que tem também uma reencarnação. Na verdade, o processo da gestação não impede o uso da mediunidade em sessões mediúnicas. A grávida, a gestante, pode exercer tranquilamente a mediunidade. Em nossa sessão mediúnica, há uma gestante hoje que está exercendo naturalmente a faculdade mediúnica, tranquilamente. Em uma obra chamada Grilhões Partidos, se não me falha a memória, tem uma médium que exerce a mediunidade em uma sessão mediúnica. Inclusive, em algum momento, dando passagem ao espírito reencarnante, que ainda não estava totalmente ligado, que o feto no início tem uma liberdade maior e pode se comunicar. No entanto, nós recomendamos que no final da gestação, por conta da mulher estar com um peso maior, está com um comprometimento físico, ela está sobrecarregada por conta das limitações da gravidez, ela pode participar da sessão, mas impeça que ela sofra o transe, porque primeiro há um desgaste muito grande no transe, alguns espíritos muito agressivos, depois há um desgaste emocional, que naturalmente nós devemos preservar a gestante por causa do estado avançado de gravidez. Sinto-me culpada por comer carne. Deus proíbe? Se Deus proíbe, Ele nunca me falou. Mas eu não me sinto com uma carninha cebolada. Não tem nada a ver. Jesus falou que aquilo não é aquilo que entra na boca do homem que o corrompe, mas sim o que sai do coração. Ele mesmo comeu peixe na praia, segundo o Novo Testamento. Allan Kardec consumia carne. Chico Xavier consumia pouco, mas consumia carne uma vez por semana. Hitler era vegetariano. Então, temos que ter um cuidado. Não estamos dizendo com isso que a pessoa que adota a prática de vegetarianismo não seja saudável. Se a pessoa consegue, ela está fazendo também um processo, está talvez com vistas ao futuro, onde naturalmente, futuramente, nós mudaremos, como estamos mudando a nossa forma de alimentar. A gente não se alimenta como nos alimentávamos há 50 anos atrás. Já nos alimentamos de forma diferente. A alimentação vem mudando com o tempo. Os espíritos dizem a Kardec que a alimentação em planos evoluídos é mais sutil. Então é natural que isso ocorra. É natural. Mas que nós não devemos agora exigir, e não é uma orientação doutrinária, exigir que todo mundo seja vegetariano, porque tem gente que não aguenta. Tem disfunção sexual, tem problemas de memória, tem distúrbios seríssimos, então temos que ter muito cuidado nessa área. Aliás, no item 723 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, na lei de conservação, se não me falha a memória, a seguinte questão: a alimentação carnívora é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem: na vossa estrutura física, ainda a carne se alimenta da carne. Do contrário, o homem enfraquece e perecerá. Chico Xavier, respondendo essa questão no livro do Pinga Fogo, vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Ele vai dizer que o perispírito nosso, de milênios, está condicionado à proteína e aos elementos da carne. Por isso que é muito difícil de uma hora para outra. E que devemos até treinar, modificar a alimentação, como André Luiz fala, como Humberto de Campos fala. Mas não é uma colocação absoluta, porque melhor é a alimentação de carne, o indivíduo ficar saudável, do que não se alimentar de carne e estar realizando um suicídio indireto.
Existe idade mínima para participar de uma reunião mediúnica? Não. O ideal é que crianças não participem, porque a reencarnação não está completa, o sistema nervoso não está ainda totalmente desenvolvido e a criança não tem discernimento para entender. Somente isso. Mas, e a mediunidade da infância, diz Kardec, não deve ser estimulada. Mas não há idades específicas. O que vai contar é a maturidade do indivíduo. Kardec vai dizer literalmente na Revista Espírita que encontrou médios de 12 e 14 anos que tinham uma maturidade maior do que muita gente de 50. É que vai dizer que não é a idade física, é a maturidade. Agora, se o jovem, se o adolescente, Kardec utilizou vários adolescentes, se o adolescente ainda está no seu midnight, na sua farra do dia a dia, nos seus excessos, ele pode até ser médium, mas não deve participar de sessão mediúnica. Ele não tem o perfil, condição ainda, por falta de maturidade. Mas se ele é um jovem que tem um comprometimento, tem uma conduta correta, está se dedicando, está estudando, não tem nenhuma contraindicação dele participar. O que é ou como funciona o médium radiofônico? Não sei. Radiofônico? De rádio? Deve ser um médium audiente? Ou um médium que recebe música mediúnica? Ou um médium de transcomunicação instrumental? No caso da transcomunicação instrumental, a mensagem acontece através de aparelhos eletrônicos, em que o médium, na verdade, é de efeito físico, que doa ectoplasma para que os espíritos, eles não vão falar, eles vão imprimir na fita magnética, através dos elétrons, aquelas manifestações, porque sempre necessita do médium. O que você tem a dizer sobre o encarnado fazer tratamento à distância para o espírito desencarnado? E se o encarnado estiver fazendo socorro espiritual, é correto? O encarnado paciente não deve participar de sessão mediúnica. Ele deve participar de sessões como essa, terapêuticas, que são terapêuticas para nós. Deve participar de tratamentos específicos, são bem-vindos. Mas ele não deve participar da sessão mediúnica propriamente dito. Porque se eu estou obsidiado, eu sou paciente, eu estou em desequilíbrio, além de eu perturbar com minha mente a reunião mediúnica, que é privada, como diz o Kardec, eu sei que tem gente que faz reunião mediúnica pública, mas sem autoridade. Porque se Kardec é a maior autoridade da doutrina, ele sempre recomendou reuniões sérias, privadas. Por que nós estamos fazendo diferente? Eu, como paciente, que estou obsidiado, por exemplo, eu além de perturbar a sessão, eu saio mais obsidiado. Porque vejamos, se eu sou obsidiado, eu sou impressionado, eu vejo o meu obsessor se manifestar, eu vou ficar com aquilo tão impressionado que agora eu vou me fixar mais nele, mentalmente. E tudo que acontecer comigo, eu vou dizer, tá vendo? É o obsessor que está comigo, é o obsessor. E vou me fixar mais, e vou gerar uma perturbação. Tenho visto crianças sendo levadas à reunião mediúnica e saem pior, porque não conseguem entender aquela situação, ficam assombradas. Então, o encarnado não deve participar. Agora, o tratamento à distância é uma espécie de vibração, de uma maneira geral. É válido? É. Mas não vai conseguir solucionar se o indivíduo que está sendo beneficiado não mudar. Eu vejo pessoas, já vi pessoas levando a roupa do filho para aplicar passe na roupa. O filho drogado, aí a gente aplica passe e o filho continua usando droga. A roupa vai continuar contaminada, entre aspas. Não é a roupa que é contaminada ou não. Então, mas como é que faz? Não é ele que está com problema? Não é ele que está com obsessão? Pois é, você toma o remédio para ele. Se você estiver gripada, ele vai poder tomar o remédio para você. A obsessão é a mesma coisa. Nós vamos orar por ele, vamos tentar envolver ele em oração, vamos tentar conversar se ele dá espaço, mas o tratamento espiritual à distância não vai resolver o problema se o indivíduo não melhorar. A solução que a doutrina espírita oferece para nós é a mudança de conduta moral. Não há milagres. Se o indivíduo não se renova moralmente, a gente pode fazer orações e tratamento espiritual até para o resto da vida. Ajuda a alcançá-lo, o nosso pensamento e a vibração superior, para que um dia ele possa despertar a consciência, ajudar no despertar dele, na sensibilização dele. Mas não vai evitar o processo e as escolhas que ele faz, porque senão seria mentir e enganar as pessoas.